Alô, vocês, alunos e alunas do oitavo ano. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Pronto aqui para a nossa Lesson 16, nossa 16ª aula remota, galera. Isso aí, hoje nós veremos Relative Pronouns, pronomes relativos. Olha só, eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes com vocês sobre essa questão de nomenclatura dos nomes, nome do conteúdo, nome das regras, que às vezes não ajuda muito, pelo contrário, acaba atrapalhando. Olha só, eu vou dar aqui a definição que nós temos no livro. O livro diz o seguinte: os pronomes relativos são that, who, whom, which, whose. Eles se referem a termos citados anteriormente e devem ser usados sempre para se introduzir uma oração subordinada a uma oração principal. Aí o que acontece? Quando chega nesse trecho de oração subordinada, você coloca as duas mãos na cabeça e fala, ai meu Deus. Oh my God! Não, calma, calma, calma. Pessoal, essa é a definição do livro. Veja, eu não estou dizendo que o livro não é importante, o livro é uma ferramenta muito importante. O que eu quero dizer é que a gente tem que saber como usar, aonde procurar. Essa é a definição do livro e essa é a minha definição. Os pronomes relativos são aqueles usados para ligar informações em uma frase. Pronto. Você tem duas informações, a gente vai usar esses pronomes relativos aí para justamente unir eles na mesma frase, tá certo? Como assim, professor? Quais são esses pronomes relativos mesmo? Olha só. Who, which, where, that, whose e when. Qual é o problema aqui? Você também vai querer traduzir ao pé da letra. Who, quem ou que. Which, o qual, o que. Where, onde. That, que. Whose, cujo ou cuja. When, quando. Só que aí você vai perceber que ao pé da letra fica difícil de usar. Até porque, ó, who é que, that é que, tá certo? Which é que. Então, como é que nós vamos saber qual usar? Muito bem, vamos um por um aqui, ó. Who. Who é usado para falar de pessoas. Ele assume o lugar dos nossos que, quem e o qual. Se eu quero me referir, veja bem, eu não vou usar o nome da pessoa, nem vou usar um subject pronome, não vou usar também um pronome pessoal. O que eu vou usar aqui é um pronome relativo. Nosso exemplo fica assim, ó. The teacher who arrived early at school was carrying a lot of books. O professor que chegou cedo na escola estava carregando um monte de livros, tá certo? Então, ó, o professor que chegou cedo na escola estava carregando um monte de livros. Esse que está se referindo a quem? Ao professor. Eu estou indicando, estou dando apontando, esse aqui, ó, esse professor, foi qualquer professor? Não, foi esse aqui que eu estou falando, o professor que estava carregando um monte de livros quando chegou na escola. Tranquilo? Vamos para o próximo. Whom. Whom também é usado para falar de pessoas. Veja só, igual who. Who, whom. Atuando com o nosso, o quem, e com um ar mais formal, ou seja, quando você quer ser mais formal. A diferença para o who é que o whom não se refere a quem faz a ação, mas sim a quem a recebe. Tranquilo? Vamos ver aqui o exemplo. The teacher with whom I was talking yesterday is really nice. O professor com quem, olha, quem, whom, com quem eu estava falando ontem é muito legal. Então, ó, eu estou me referindo àquela pessoa, estou falando de alguém. Não é aquela pessoa que me importa, certo? Por isso estou usando aqui uma forma mais formal. Eu quero tratar aqui o professor de uma forma mais formal. Próximo. Whose. Whose também é para pessoas, mas associada ao sentido de posse, como os nossos cujo ou cuja. Por exemplo, eu tenho uma frase, e nessa frase eu tenho um dicionário. Só que eu quero atribuir uma relação aí com alguém e o dicionário, que o dicionário pertence a alguém, tá bom? Então fica assim, ó. The children whose parents are going to travel will stay at their aunt's home. Aqui, as crianças cujo, de quem, de que
as crianças de que os pais estão indo viajar vão ficar na casa dos tios. Então, ó, bem claro aqui para vocês que estou indicando de quem são as crianças, de quem são os pais, desculpe. De quem são os pais? São os pais das crianças, ok? Seguindo. Which. Which é para falarmos de objetos e animais, assim como nós usamos que e o qual. Então, olha só. The door of the bedroom, which I will have to open when I arrive, is heavy. Então, a porta do quarto que eu terei que abrir quando chegar é pesada, tá certo? Então, aqui, ó, estou usando which para me referir à porta, a um objeto. Embaixo, the cat which I found in the sofa wasn't mine. O gato que eu encontrei no sofá não era meu, certo? O gato que eu encontrei no sofá não era meu. Seguindo, where. Where você já conhece, quando nós estudamos as WH questions, já vimos o where. Sabemos que where significa onde. Então, ó, where é usado para falarmos de lugares, como nossos onde, em que e no qual. Exemplo, the restaurant where I lost my wallet is closed now. O restaurante no qual eu perdi minha carteira está fechado agora, certo? Ó, o restaurante no qual eu perdi minha carteira está fechado. Então, where, porque eu estou falando do local, do restaurant, quero indicar o local. When. When é usado para falar de tempo, é equivalente ao nosso quando. Então, já sabe. I miss my high school when I was young and a dreamer. I miss my high school when I was young and a dreamer. Eu sinto falta do ensino médio quando eu era um jovem e um sonhador. Muito bem, eu também. Certo? Então, ó, nós temos aqui o when, porque eu estou falando de um tempo. Ah, o tempo que eu estava no ensino médio, no high school. That. That é usado para tudo, objetos, animais e pessoas. Agora, muito cuidado. Em situações explicativas, não podemos usar o that, certo? Para não ficar complicado aqui, lembre o seguinte. Vamos optar assim, ó. Se eu sei que eu estou falando de uma pessoa, eu uso who, certo? E o that e o it eu vou deixar para falar de coisas ou animais. Assim você dificilmente vai errar. Fica mais fácil dessa forma, certo? Seguindo aqui, ó. The guy that I'm dating is so nice. O cara que eu estou namorando é muito legal. The phone that I lost was my mother's. O telefone que eu perdi era da minha mãe, certo? Então, ó, quando eu quero me referir aqui a objetos ou até mesmo a pessoas, eu posso usar that. Mas vamos ter algumas situações em que não podemos. Para evitar, então, usamos o who para falar de pessoas. Certo, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui, se vocês entenderam. The girl I saw at the park was beautiful. A garota, alguma coisa eu vi no parque, era bonita. E aí? Qual seria o pronome relativo aqui que se encaixaria melhor? O que eu sei aqui? Peraí, eu sei que eu estou falando da garota. A garota é uma pessoa. Eu posso usar that? Posso. Devo. Melhor usar o que, então? Who. A garota que eu vi no parque era bonita. Certo? Outro exemplo. You need to believe alguma coisa, you are. Você precisa acreditar, nananã, você é. E aí? Você precisa acreditar. Eu estou falando de quem? Mais uma vez, de uma pessoa. Então, se você precisa acreditar que você é. Muito bem. E agora? We like this movie. This movie is amazing. Essa é uma outra situação que nós temos que prestar atenção. Ó. Fica repetitivo. Ó. Nós gostamos deste filme. Este filme é incrível.
eu não preciso falar 2 vezes filme. Eu posso dizer apenas, ó, nós gostamos desse filme, alguma coisa é incrível. Qual é o pronome relativo que pode substituir aqui este nome, this movie? E aí? Eu posso usar which. Ah, professor, eu posso usar that também. Claro que pode. Mas no caso aqui, nós vamos optar sempre, quando você souber, aqui eu tenho certeza que eu estou falando de um objeto, do filme. Então vamos usar o which. Fica mais difícil de errar, tá certo? Porque lembrando, algumas situações nós não podemos usar o that. Então, se você puder usar o which para falar de objetos e who para falar de pessoas, vai ficar mais certinho. Agora, New York is the city, alguma coisa I would like to live. E aí, Nova York é a cidade, nananã, eu gostaria de viver. Opa, Nova York é um lugar. Se eu vou me referir a lugar, qual é o meu pronome relativo? Where. Nova York é a cidade onde eu gostaria de viver, tá certo? That's the place, nananã, we meet each other. Este é o lugar onde nós nos encontramos. Então, where. Olha aqui, ó. As duas estão falando de lugar, então os dois usam where. Mais uma. Mona Lisa is the most famous picture, nananã, Leonardo da Vinci painted. Mona Lisa é o mais famoso quadro, alguma coisa, Leonardo da Vinci pintou. Eu quero dizer que Mona Lisa é o quadro mais famoso que Leonardo da Vinci pintou. Eu estou falando de quem agora? Eu estou falando do quadro? Eu estou falando de Leonardo? Ou estou indicando uma posse? Pensa aí. Muito bem, eu estou indicando, ó. Mona Lisa é o quadro mais famoso que Leonardo da Vinci pintou. Professor, eu podia usar o it aqui? Poderia. Poderia usar who? Não. Certo? De forma alguma aqui. Não posso usar who porque eu uso para pessoas. E embora eu esteja falando aqui em Mona Lisa, mas Mona Lisa aqui é o quadro, certo? La Gioconda. De baixo. This is the new car. Alguma coisa Peter bought last week. Este é o carro novo, nananã, Peter comprou na semana passada. Esse é o carro novo que Peter comprou na semana passada. Professor, eu posso usar o it aqui? Pode sim. Mais um. My friend, alguma coisa. His son is sick, didn't work today. Meu amigo, alguma coisa. O filho dele está doente, não trabalhou hoje. Opa! Estou falando do meu amigo, estou falando do filho, o que eu estou fazendo aqui? Estou relacionando como aqui essas duas partes? Então, ó, o meu amigo, cujo filho dele está doente, não trabalhou hoje. O cujo fica esquisito para a gente, né? Vamos colocar aqui de quem no lugar do cujo. Meu amigo, de quem o filho está doente, não trabalhou hoje, certo? Então dá para saber aqui que é o nosso whose. The woman, alguma coisa, husband died, is very sad. A mulher, alguma coisa, o marido morreu, está muito triste. Estou falando da mulher? Estou falando do marido? Ou estou fazendo uma relação entre os dois? Estou fazendo uma relação, ó. A mulher de quem o marido morreu está muito triste. A mulher cujo marido morreu está muito triste. Eu sei que cujo é complicado para a gente, então eu dou essa dica para os meus alunos. Veja se encaixa de quem. Se encaixar o de quem, pode ser que dê certo. Ó. A mulher de quem o marido morreu está muito triste. Certo, galera? Mais um. They were healthier, nananã, they lived on the farm. Eles eram mais saudáveis, alguma coisa, eles viviam na fazenda. E agora eu estou falando deles, estou falando da fazenda, estou falando de quê? Nem deles, nem da fazenda. Eu estou falando de um período, falando do tempo, quando eles viviam na fazenda. Então, ó, então eu quero dizer, ó, eles eram mais saudáveis quando eles viviam na fazenda. Agora, I loved math, nananã, I was at school. Eu amava matemática, só que não. Alguma coisa, eu estava na escola.
Eu amava matemática quando eu estava na escola. Certo, pessoal? Não é um assunto complicado, mas também vocês devem ter percebido que eu não brinquei muito, porque precisa de atenção. Então, precisa de atenção. Se for possível, assista o vídeo mais de uma vez, copie tudo. Lembre aí, anote suas dúvidas, tire com o seu professor ou com a sua professora, faça suas atividades, certo? No demais, não esqueça da máscara, lave muito bem suas mãos. Thanks for watching the video. I hope see you here at the next class and see you later.